Senhores, bom dia. Hoje, dia 15 de março, vamos para a nossa análise do Bitcoin. Na verdade, hoje eu quero fazer uma mega análise aqui, pegando um pouco mais o macro do Bitcoin, porque eu tenho observado um padrão aqui que ninguém está falando, porque todo mundo hoje em dia está falando só de alta, alta, alta. Então, isso aqui pode ser que mude toda a situação. Então tome cuidado com esses pontos. Eu só te peço, se você gostar do conteúdo, se inscreva aí para realmente fortalecer o canal, que vai ser muito legal. Se você é trader ou investe no Bitcoin, eu queria que você observasse esse padrão. Isso daqui é um canal de alta. Deixa eu só apagar isso daqui, a gente não vai precisar disso aqui agora. Isso aqui é um canal de alta no mensal, que mostra o Bitcoin desde os 3 dólares, né? Nesse gráfico aqui, desde quando ele bateu 3 dólares e a gente vem subindo. A gente teve recentemente aqui o rompimento do all-time high, né, que é os 70 mil dólares, então o preço máximo que a gente atingiu aqui no spot foi 73.800. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: caso a gente romper esse topo anterior confirmadamente no mensal, a gente tem grande chance sim de buscar a mediana do canal de novo. A mediana do canal, dependendo de onde ela pode ser alcançada, se ela for numa alta muito explosiva, então a gente pode ser alcançado mais diretamente aqui, ó. O preço fazendo assim, ó, subindo de uma vez. Se subir de uma vez, a gente tem a média de 191 mil dólares. O preço, cada moeda, cada unidade de Bitcoin, custando cerca de 200 mil reais. 200 mil dólares, na verdade. Ou 1 milhão de reais, né, no Brasil. Eu sei que esse aqui é um valor, sim, absurdo, mas ninguém também imaginava no passado que o preço do Bitcoin estaria nessa casa de 70 mil dólares. Quando a gente via o Bitcoin a 100 dólares, a 10 dólares, ninguém imaginava, então tudo é possível. O que vai confirmar pra gente se a gente vai romper isso daqui ou não? É isso daqui, a gente traça uma Fibo do topo até o fundo de todo o movimento de baixa. Uma Fibonacci do topo ao fundo, a gente tinha todas as trações aqui, né? Já até cheguei a falar isso em algum vídeo. Só que também, a gente também tem as projeções de preço. Então, o primeiro alvo que o preço romper, confirmadamente, esse mensal nosso aqui, porque, ó, se você observar, a gente chegou a romper sim, foi até 73 mil. Então a gente já tem um novo all-time high. Só que a gente não fechou o mês ainda acima dos 69. Tanto até que nesse momento a gente caiu, estamos em 67. Beleza? Então a gente precisa fechar esse mês acima do topo anterior, que foi 69 mil dólares. Se a gente não fechar, a situação pode entrar onde eu quero chegar com esse vídeo. Calma aí que você vai entender. Primeiro vamos falar da situação boa, que seria o preço rompendo o mensal e ficando aqui acima. Se o preço romper o mensal e ficar aqui acima, eu acredito sim que vai entrar muito mais demanda compradora. Os volumes vão parar de serem assim, ó, descendentes, vão começar a ficar ascendentes, assim como foi no passado. Aqui, por exemplo, essa região aqui, volume ascendente. Provavelmente isso aqui foi região de bull market. Ó, região de bull market, tá vendo? O bull market é assim, ó, as altas são exponenciais. E volume sempre ascendente. Isso seria no cenário positivo, que é o rompimento desse mensal para cima e permanecendo acima de 69 mil dólares. E se a gente conseguir fazer isso, a gente tem como primeiro alvo dessa movimentação aqui essa primeira região de projeção de Fibo, que é na casa aqui de 99 mil dólares. Podemos arredondar aqui pelas diferenças onde a gente traça as Fibos, por exemplo, podemos arredondar aqui para 100 mil dólares. Então, por exemplo, se eu ajustar aqui a minha Fibo, provavelmente ela deve dar sim 100 mil dólares. Se eu colocar bem as agulhadas aqui, ó, agulhada aqui também de baixo, lembrando que é um gráfico mensal, então realmente eu tenho que ser bem pontual com a Fibo. Um ajustezinho já levou ali a gente para o alvo de 100 mil dólares. Então sim, 100 mil dólares seria o nosso primeiro alvo aqui dessa projeção de Fibo, tá bom? Seria talvez o primeiro alvo que a gente deve dar uma parada, ou então talvez até recuar alguns meses. O segundo alvo dessa movimentação está dando justamente aqui na mediana desse canal, que seria na casa de 156 mil dólares. Lembrando novamente, isso daqui é um gráfico mensal, então demora para acontecer. Mas sim, o foco desse vídeo na verdade é para te alertar sobre a segunda possibilidade, que seria um mês fechando aqui abaixo dos 69 mil e a gente tendo uma retração de preço, né? Porque se você observar, é isso na verdade que eu quero te mostrar. A gente nunca teve tantos meses em alta do que a gente está tendo agora. Se você observar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles mensais em alta. Eu te desafio a procurar esse gráfico do Bitcoin, que é o da Bitstamp, e procurar se a gente teve aqui, até em bull market, se a gente teve 7 meses de candle de alta seguidos. Eu procurei aqui e não achei. Aqui entre 2015, ó, região de bull market, a gente subia exponencialmente, mas com correções mensais no meio. Aqui também, ó, do Covid até 2021, região de bull market, a gente também subiu aqui, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta sem correção no mensal. Então foi 6 meses de alta sem corrigir
No sétimo mês a gente começou a correção. Voltando aqui mais para trás, aqui ó, região de bull market, a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4 meses, um mês de correção, já invalidou. Aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de correção no sétimo mês, 6 meses de alta e no sétimo mês a gente teve um mês de correção. Então, se a gente repetir esse padrão, a gente estaria aqui agora no mês da correção. Então, o Bitcoin gosta muito de fazer isso, né? Quer enganar a galera. Então, como é um candle mensal, a gente tem ainda 16 dias para o fechamento desse candle, tudo pode acontecer. Esse candle que está positivo, ele pode virar sim um candle de correção. É isso que eu quero alertar você. Por quê? Por conta desse padrão de 6 meses de alta e o sétimo mês de correção. A gente nunca teve 7 meses de alta seguidos sem nenhuma correção. E é o que está tendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se esse mês fechar com alta, seria algo que nunca aconteceu na história do Bitcoin. Tem que tomar muito cuidado com esse mês de março que está acontecendo agora. A gente pode sim manter o mesmo padrão da história e esse mês se tornar um mês de correção, tá bom? Ah, Jans, mas então você está falando que o Bitcoin vai cair e chega de alta infinita? Não, não é isso. Eu estou falando só que a gente tem grandes possibilidades sim de corrigir, tá? Porque a gente está subindo aqui, ó, como eu falei para vocês, há 7 meses sem parar. Cara, se você para pensar, 7 meses, velho. 7 meses sem correção. 7 meses no mensal, sem correção mensal. Então, até para uma alta forte, aqui, por exemplo, essa alta aqui, ó, de bull market, a alta anterior que a gente teve aqui de 2020 em diante, até para essa alta aqui de bull market, onde o preço subiu, deixa eu ver aqui, ó, desse fundo até aqui, ó, onde o preço subiu 1000%, 1416% no Bitcoin. Até para essa alta aqui, a gente teve meses de correção. Então a gente tinha 2 meses de alta, um mês de correção lateralidade, barra lateralidade. 2 meses de alta, correção. Aqui realmente o bull market começou, na verdade, em $10.000 em 2020. Então aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta. Só que no sétimo mês a gente corrigiu. E a gente corrigiu 3 meses. Entendeu? Aqui no iniciozinho do bull market de 2015 também, ó. Meses de alta, né? A alta querendo começar, beleza? A alta começou realmente bem aqui nesse ponto. E nesse bull market a gente, na verdade, teve muito mais correções, ó. 3 meses de alta, um mês de lateralidade, outro mês de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta, no sétimo uma correção, pelo menos um mês fechou vermelho, mas o preço subiu logo em seguida. Então a gente pode ter essas duas configurações aqui, ó. A gente pode fazer isso daqui, ó. O mês ele ficar vermelho, só que o próximo mês a gente já entrega o bull market, né? Continua a subida, entendeu? A gente pode desenvolver isso daqui, ou também a gente pode desenvolver para isso daqui, ó, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta, e no sétimo mês, mesmo que a gente rompeu um pouquinho para cima aqui, ó, no sétimo mês, ó, sétimo candle a gente rompeu um pouquinho para cima o candle anterior, mas ele acabou ficando um candle doji, né, no mensal. Então pode ser que aconteça isso com esse candle de agora também, ó. Então a gente tem essas duas possibilidades pra gente ficar de olho. Lembrando que eu sei sim que a história agora é diferente, a gente tá com ETF, muito mais demanda comprador, o halving tá chegando, então a gente tem que ficar de olho. Outra coisa, já que eu falei de halving, você sabe que sempre antes, pelo menos historicamente, antes um pouco do halving, a gente teve uma queda do preço. Depois o preço segue subindo. Então, sim, a gente é mais outro ponto que valida talvez essa mudança de caráter de alta para baixa, pelo menos momentaneamente aqui no Bitcoin. Então a gente está no sétimo candle mensal, sem correções, com halving às portas, então a gente tem que tomar muito cuidado. E o último fator aqui que me faz pensar também nessa possibilidade é justamente o rompimento do all-time high, né, que é o rompimento aqui do alta histórica. Pelo menos quando eu opero aqui no gráfico, geralmente esses primeiros rompimentos geralmente não confirmam na primeira vez. Pelo menos é um padrão que tende a acontecer muito. Quando a gente rompe uma área que é uma área de muita resistência, uma área que é muito esperada para muitas pessoas, a gente rompe, só que geralmente a gente não rompe de primeira, né? A gente rompe, só que depois volta, para depois romper de verdade no futuro. Então o que eu estou querendo dizer? Então muitas pessoas viram o preço rompendo a alta histórica, chegando a valores que nunca chegou. Talvez aqui as pessoas começam a mudar o pensamento delas sobre o preço do Bitcoin e começam a acreditar em alta, em bull market. Então, se muitas pessoas acreditam em alta, em bull market, então, consequentemente, o mercado vai estar mais otimista do que pessimista. Consequentemente, vão ter muito mais pessoas propensas a fazerem operações de long do que short. Por fim, eu lembro muito bem quando a gente teve aquele fundo de $15.000. Esse indicador, que é um indicador de ganância e medo, eu lembro naquela época a gente estava em extremo medo. A gente estava aqui, ó, totalmente o contrário
Muitas pessoas estavam apostando justamente em short, em quedas, em 12k, em 9 mil. A maioria das pessoas estavam realmente acreditando que o preço ia chegar a 12 mil, 9 mil dólares, e a gente estava com extremo medo do mercado. Eu lembro exatamente que eu estava vendo esse fundo acontecer, só que ninguém imaginava que o fundo seria em 15 mil dólares. E a gente estava inverso disso aqui, totalmente com medo, todo o mercado com medo, falando de recessão, totalmente inverso do que está acontecendo agora. Foi nesse ponto que aconteceu o fundo de mercado. Foi quando justamente as pessoas acreditavam mais baixa do preço, que o preço realmente ia romper fundos, ia para 12k. Foi justamente aqui que o mercado pegou todo mundo de surpresa e fez um fundo, mudou a tendência, né? Fez um movimento contrário. Então, levando para o agora, a gente está no extremo, na extrema ganância, que é o extremo lado oposto, onde muitas pessoas estão acreditando em bull market, onde tem um halving, onde o preço já rompeu o topo histórico. Então, assim, ninguém a partir de agora está pensando em baixa. Então, seria um excelente ponto, sim, para o Bitcoin começar pelo menos uma correção semanal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E mais uma vez eu falo, uma correção seria extremamente saudável para o preço, não seria nada de outro mundo. Inclusive, se a gente corrigir não só uma semana, mas como algumas semanas de correção, ou quem sabe até 3 meses de correção, como foi aqui atrás, ó. Subida de preço e 3 meses de correção, depois alta de novo. Ó. Se a gente chegar a corrigir 3 meses, que seria muita coisa para o Bitcoin, a gente ainda estaria dentro de uma perfeita tendência de alta. A gente não iria acabar com a estrutura de alta. Para a gente acabar com a estrutura de alta aqui, a gente tem que romper os 40 mil dólares para baixo de novo. Então, dentro do gráfico mensal, só assim que vai acontecer o rompimento da estrutura de alta. Uma correção no mensal agora seria perfeitamente saudável. Uma correção no semanal também seria perfeitamente saudável. Aí eu volto de novo ao início desse vídeo, que é justamente os pontos aqui desse canal de alta. Então, eu poderia muito bem puxar esse canal de alta para cima aqui e dizer que isso aqui foi o fundo. Só que se a gente começar uma correção, a gente tem como possíveis pontos de apoio para uma correção de alguns candles, talvez próximo desse canal. Então, por exemplo, se a gente começar a fazer candles de correção aqui no mensal, digamos que a gente pega um candle assim e outro candle aqui, que seria 2 meses de correção. Se esse candle terminasse, por exemplo, doji aqui, ó, talvez a gente teria um outro candle aqui mais forte de correção. E talvez um último candle aqui de recuperação, que seria um outro candle do doji para levar o preço lá para cima. Só que eu duvido muito, realmente eu não acredito que o Bitcoin possa ter uma outra queda de 50%. Eu diria que por causa do halving, do ETF, a gente teria talvez um mês desse jeito aqui, ó. Se acontecer um mês de correção, eu acho que vai ser esse mês aqui, ó. Um mês onde a gente tem uma queda, mas a gente tem uma recuperação logo nele. Porque para acontecer esse cenário aqui, eu acho que seria um cenário mais de topo, cenário de bolha. O Bitcoin nem começou a romper ainda o all-time high dele para a gente começar a pensar em topo. Então, como tem tudo isso, ETF, halving chegando, eu acho que se tiver alguma correção vai ser algo parecido com isso. Aqui foi algo em torno de 30%. Uma correção de 30% do Bitcoin em um mês daquele jeito, a gente teria mais ou menos o Bitcoin na casa de 49 mil dólares de novo, ou 50 mil dólares, arredondando 50 mil dólares de novo. Que mais uma vez eu falo, seria perfeitamente plausível dentro de uma tendência de alta, beleza? Não seria nada de outro mundo a gente ter uma correção. Eu realmente creio que a gente não vai ter uma correção tão profunda assim, mas se acontecer de ter, eu acho que não vai ser uma correção tão profunda como foi aqui. Mas sim, gente, tudo é possível. Eu só queria apresentar para vocês esse estudo aqui. Então a gente tem que ficar ligado como vai fechar o mês de março, para ver se a gente vai conseguir fechar esse candle desse jeito, ou se a gente vai fechar um candle vermelho, né? O ideal é que a gente fechasse um candle, pelo menos demonstrasse força compradora. Como foi aqui, por exemplo, esse candle doji aqui, ó. Mesmo que a gente retraísse lá embaixo com pânico, mas a gente conseguisse voltar, entendeu? Se a gente conseguir fazer essa movimentação, mais um outro sinal assim do bull market e um sinal que realmente que a gente romperia esse topo aqui novamente, buscando, quem sabe, esse primeiro alvo aqui dos 100 mil dólares. Beleza? Então é isso, gente. Só queria mostrar para vocês esse estudo aqui mais macro do Bitcoin. E observem como vai ser as próximas semanas, tá bom? Realmente a gente tem que ficar esperto aqui com essa alta aqui que não teve correções. Uma hora ou outra essa correção vai vir e a gente não pode se apavorar com ela, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Se você gostou do conteúdo, mais uma vez te peço que se inscreva aqui nesse canal e tamo junto. Valeu!